Atualmente, no nosso planeta, nós temos uma grande variedade de espécies de animais, plantas e fungos que podemos ver em diferentes ecossistemas e ambientes. E quando olhamos a diversidade de micro-organismos, a diversidade é até maior. E toda essa diversidade de espécies, que em alguns trabalhos estão colocando que existem atualmente talvez entre 3 a até 100 milhões de espécies, sendo que os trabalhos mais atuais colocam na casa dos 8,9 milhões como o número mais provável de espécies atuais. Isso levanta a pergunta: como que a gente pensa, como organizar essa diversidade imensa de organismos? E ao longo da história houveram diferentes propostas de tentar organizar isso, e a forma de organizar foi através de sistemas de classificação dos seres vivos. Então, esse vídeo é uma breve descrição da história de como nós criamos os sistemas atuais de classificação dos seres vivos. Para começar, a primeira tentativa de organizar como pensar, como separar esses organismos diferentes remonta à pré-história. Então, desde a pré-história, era útil para diferentes povos e diferentes tribos separar quais animais poderiam, por exemplo, ser caçados e quais animais não poderiam ser caçados, ou quais animais poderiam representar um perigo, seja na caça ou seja, por exemplo, na predação, de quais animais poderiam nos predar. Então, tentativas de separar e organizar organismos sempre existiram ao longo da história, só que elas tinham caráteres muito mais pragmáticos e em termos de sobrevivência de indivíduos e povos. A primeira tentativa que nós conhecemos de tentar organizar os organismos que não seguia um critério puramente pragmático, que tentava organizar um sistema mais elaborado, foi com os trabalhos de Aristóteles. Então, Aristóteles era um filósofo grego e o sistema de classificação dele era baseado em características anatômicas e comportamentais dos organismos que ele via, e várias divisões que a gente usa atualmente vieram de Aristóteles. Então, a divisão de animais e plantas, de organismos de sangue frio, sangue quente, os termos invertebrado e vertebrado, todos esses são conceitos que vêm do Aristóteles. Só que o sistema do Aristóteles tinha algumas desvantagens. Primeiro, porque o sistema, como eu falei, ele era baseado em características anatômicas, mas características anatômicas superficiais. E ele era baseado em critérios envolvendo, por exemplo, movimento. Então, por exemplo, a divisão entre plantas e animais era meramente com base se plantas têm pouco movimento e animais têm muito movimento. Além disso, o sistema incluía, por exemplo, minerais. Então, o Aristóteles ele não tinha uma preocupação de criar um sistema que refletisse divisão de organismos. Era simplesmente um sistema para organizar coisas. E o sistema dele era baseado em ideias de fixismo e de scala naturae. Fixismo era a ideia de que os organismos eram uh, fixos, as espécies não mudavam, eram imutáveis, e a scala naturae era a ideia de que os organismos estariam organizados em hierarquias entre organismos superiores e inferiores. E isso estava também ligado a ideias que Aristóteles tinha envolvendo superioridade masculina, que ele via na época as pessoas do período dele viam homens como superiores a mulheres, e está ligado com a defesa que Aristóteles tinha da escravidão, de que haveriam pessoas que mereciam ser escravizadas e pessoas que não mereciam, que podiam ser escravizadores. Então, a ideia de Aristóteles ela tinha várias desvantagens e ela tinha um impacto negativo na sociedade na época, em defesa das ideias e preconceitos da época. E as ideias de Aristóteles tiveram uma forte influência nos séculos seguintes, durante o período medieval, durante o período escolástico, mas mesmo depois do fim da Idade Média, durante o período renascentista, as ideias continuaram a ter uma certa influência. O sistema de Aristóteles só começou a sofrer mudança e impacto negativo a partir do século XVIII com Carlos Linneu. Então, Linneu, talvez para alguns de vocês que lembrem do ensino médio, foi um botânico, um sistemata do século XVIII, um sueco, e um dos seus trabalhos principais foi criar o sistema Naturae, que é uma tentativa de classificar os organismos. Alguns de vocês talvez conheçam pelos conceitos de nome binomial, que é a ideia de classificar organismos com um nome e um sobrenome. Então, por exemplo, nós humanos, nós somos Homo sapiens. Uh, Cachorros são os canis familiares. Então, pertencentes ao gênero Canis, e nós pertencemos ao gênero Homos, e da espécie Homo sapiens e da espécie Canis familiares, ou, no caso dos cães. E esse sistema tinha uma grande vantagem, porque você basicamente teria um nome específico para uma espécie específica, ao invés de cada população, cada povo ter um nome diferente
para o mesmo animal. E o sistema do Linneu, inicialmente, ele teria reinos subdivididos em classes, divididos em ordens, divididos em gêneros, divididos em espécies, e espécies poderiam ser divididas em variedades. Na visão original do Linneu, os reinos que ele propôs seriam Animale, Vegetale e Lapideum, que era dos minerais, e as classes seriam mamíferos, por exemplo, de animais, as classes seriam mamíferos, aves, anfíbios, peixes, insetos e vermes. Na versão do Linneu, os répteis seriam anfíbios. E, para quem lembra do ensino médio, talvez estranha a falta, não só as categorias de classificação, mas estranha a ausência dos termos filo e família. Isso porque embora Linneu tenha proposto o conceito de família, ele aplicava ele apenas às plantas e ele não propôs o conceito de filo. Apenas bem mais tarde, com Pierre-André Latreille, que o conceito de família seria mais amplamente utilizado, e Ernest Haeckel foi o primeiro autor a propor o uso do termo filo. E desde então, várias outras subdivisões das categorias do Linneu foram propostas. Então, se você quiser pausar o vídeo para olhar com mais atenção elas, pode pausar, mas basicamente são várias categorias diferentes que existem atualmente para essas subdivisões que o Linneu propôs. Mas voltando, a grande vantagem do sistema do Linneu era que era o sistema binomial, como eu falei. O trabalho do Linneu tinha um aprofundamento anatômico muito maior do que os trabalhos de classificação anterior. Então, com o Linneu, pela primeira vez, humanos passaram a ser realmente categorizados como primatas e baleias como mamíferos. Então, essas eram algumas vantagens. No entanto, havia também desvantagens. Como eu falei, algumas das classificações anteriores não tinham problemas, então classificar répteis como anfíbios, mas além disso, o sistema do Linneu ele também manteve as ideias de fixismo, escala natura, ele manteve a visão de classificar minerais e ele classificava seres mágicos também no sistema dele. E, assim como Aristóteles, Linneu, as ideias dele acabaram sendo utilizadas para defender os preconceitos da época. No caso, o racismo científico, que era a tentativa de tornar o racismo mais científico, de tentar apresentar uma justificativa científica para o racismo. E então as ideias dele eram usadas com isso, especialmente na ideia de que os seres humanos seriam divididos em categorias e elas seguiriam a escala Nature. E as ideias do Linneu passariam então a sofrer um impacto em duas áreas de conhecimento diferentes. Na microscopia, que levaria à descoberta de vários micro-organismos que já estavam acontecendo na época do Linneu, mas que ele não se preocupou em tentar organizar esses organismos num sistema de classificação. E nas ideias de transmutação, que seria o que daria origem ao conceito de evolução. Na época, autores como George Lewis, Lamarck e Erasmus Darwin, que era o avô do Darwin, já tinham esses diferentes autores pensando nas ideias de transmutação, mas foi só com Darwin e com Wallace que elas, de fato, a partir daí se tornaram consenso na comunidade científica e a ideia de evolução por seleção natural eventualmente se tornaria a visão predominante para explicar os seres vivos. E essas duas ideias juntas teriam impacto nos sistemas seguintes de classificação de organismos. Então, por exemplo, esse é um desenho do Hayek, que ele propôs uma divisão mostrando uma árvore da vida, um processo evolutivo entre diferentes organismos, e ele apresentava já 3 reinos de organismos. As plantas, os protistas, que seriam todos os organismos unicelulares ou que não se encaixariam na categoria de plantas e animais, e os animais propriamente ditos. E a partir disso, no século XX, diferentes escolas de pensamento tentando organizar esses sistemas foram propostas. Entre elas, a primeira foi os gradistas, nos anos 30 e 40, na época do desenvolvimento da síntese moderna, entre as ideias do Darwin e as ideias do Mendel, então a seleção natural e a genética mendeliana. E os autores da síntese moderna, muitos deles contribuíram para o gradismo. Então, Julian Huxley, Ernest Mayr, Philip Dalton, George Simpson. E o que o gradismo defende? O gradismo defende que os organismos seriam agrupados em grados, e grados seriam meio que categorias que agrupariam organismos com base em algum critério, talvez anatômico, algum critério morfológico. Então, por exemplo, nós temos aqui a evolução de uma linhagem que se separa em duas. Então, essa linhagem inicial pertencia a esse grado. Então, ela sai de um grado e evolui para um grado seguinte. E nós temos, então, duas espécies que evoluindo para um terceiro grado e duas outras que evoluindo
para um quarto grado. Então, espécies mudariam de um grado para outro grado. E isso está ligado, por exemplo, a ideias, por exemplo, da evolução de peixes para anfíbios, anfíbios evoluiriam em répteis, répteis evoluiriam em aves e mamíferos. E é uma ideia bastante que senso comum. Então, por exemplo, é uma ideia que a gente vê muito, inclusive, às vezes, pessoas discutindo como que pensam na evolução. Espécies estão mudando de um tipo para outro. E a ideia foi bastante popular do gradismo, mas ela tinha problemas, que é, não havia um critério claro sobre o que constituiria um grado e o que constituiria um outro grado. Porque, como é características morfológicas, eu posso agrupar um grado com base em diferentes critérios, eu posso propor diferentes tipos de grados. Então, ela não tinha uma metodologia tão sólida, essa visão. E isso levou, então, com o desenvolvimento dos primeiros computadores e primeiras formas de categorizar essas características de organismos de forma mais sistematizada, levou ao surgimento da escola fenética nos anos 50 e 60. Então, a escola fenética, ela disse, ok, o gradismo ele não tem uma metodologia muito clara e a gente não consegue testar, realmente saber de forma clara o parentesco desses organismos, como que era no ancestral deles. Então, vamos deixar isso de lado. Vamos tentar agrupar os organismos com base em características e semelhança. E como isso funciona? Aqui eu usei um programa chamado Mesquita para criar uma simulação desses parentescos. Então, aqui nós temos uma matriz de dados entre 5 táxons que eu inventei, agrupando a presença em um ou ausência em zero de 10 características diferentes. Normalmente, matrizes elas podem ser muito mais complicadas do que isso, podem envolver vários estados diferentes de uma mesma característica, mas por simplicidade eu criei um cenário em que ou um organismo tem ou ele não tem uma dessas 10 características. A partir dessa matriz de dados, nós construímos um fenograma, que é basicamente uma árvore que mostraria o grau de parentesco entre os organismos. Então, por essas características, nós temos que o organismo 1 e o 2 são mais semelhantes entre si, o 4 e o 5 mais semelhantes entre si, e eles mais semelhantes com o 3 do que com o 2. E esse sistema, como eu estou dizendo, ele não tem uma preocupação em mostrar parentesco evolutivo. A ideia do fenograma é simplesmente que os organismos eles são parecidos por tais critérios, e é isso. Tipo, e então, ainda que a Fenética tivesse um sistema metodológico bastante avançado, ela não tinha uma visão filosófica tão aprofundada, do tipo, não havia uma preocupação tão grande de dizer, ok, esses organismos são parecidos, mas não há uma explicação sobre o porquê que eles são aparentados. Não há uma preocupação da fenética. E isso mudaria a partir dos anos 50, com o trabalho de Wilhelm Henning. Wilhelm Henning ele propôs a ideia da cladística, e o trabalho dele demorou para ganhar popularidade, porque ele escrevia em alemão, numa época que o alemão já não era tão popular. Foi só a partir dos anos 60 que, de fato, o trabalho dele ganhou popularidade, e atualmente a cladística é a escola de taxonomia dominante da atualidade. E o que ele fez foi unificar as ideias de filosóficas que os gradistas tinham, de preocupação de criar uma descrição evolutiva dos grupos, com uma metodologia mais sólida dos feneticistas. E o que ele propôs foi que, ao invés de a gente se preocupar com organizar organismos em grados, nós classificaremos eles em clados. Então, clado seria grupamentos que incluem todos os ancestrais de um grupo e não exclui nenhum deles. Então, aqui nós temos um clado que inclui todos os ancestrais, todos os descendentes desse ancestral comum. Então, nós temos o ancestral comum e todos os descendentes dele estão incluídos e não tem nenhum descendente desse ancestral excluído. Isso seria o que chamaremos de grupos naturais ou grupos monofiléticos. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pensa nos grupos de animais de sangue quente, eles são um grupamento polifilético. Eu estou pegando dois grupos, mamíferos e aves, que não têm uma relação próxima, e juntando eles com base em um critério aleatório. Então, eles não são um grupo natural. Da mesma forma, se eu pegar os répteis, que inclui o grupo dos lepidosauros, que inclui os lagartos, as serpentes, e o tuatara, os testudines, que inclui as tartarugas, e o crocodílias, que é os crocodilos, gaviais e jacarés, esses grupos, por si só, são um grupo parafilético. Por quê? Porque eu estou excluindo as aves. E as aves são mais aparentadas com os crocodilos do que os crocodilos são com as tartarugas. Então, não é um grupo natural. Um grupo natural seria um grupo que incluiria todos os leptossauros, testudine, crocodilo e aves. E o nome desse grupo é Sauropsida. Então, a ideia do sistema do Henning seria
devemos agrupar os organismos com base em parentesco evolutivo, não só em critérios como, por exemplo, as categorias de grado ou as categorias só de semelhança. Nós temos que criar grupos que refletem o passado evolutivo. E o impacto disso para o sistema do Linneu é que, basicamente, nós teríamos, por exemplo, as aves, que são mais aparentadas, estão dentro dos dinossauros, as aves são dinossauros. O Dinossauro Rex é mais aparentado com todas as aves do que é com o Estegossauro. E dinossauros são classificados como uma ordem e aves como uma classe. E isso levantou uma disputa, que é como que eu vou resolver esse problema? Por exemplo, eu estou criando uma classe dentro de uma ordem. O problema é que esses sistemas de classificação do Linneu, eles foram propostos numa visão, numa época em que achava-se que as espécies eram essenciais, que elas não... Uma visão essencialista, que elas não mudavam. E hoje a gente sabe que as espécies passam por evolução, então não dá para ter esse sistema. Então, como resolver isso? Bom, a forma de resolver isso foi criar o termo clado, que seria, basicamente, nós teríamos agrupamentos de uh, organismos usando os critérios do Linneu, que ainda são úteis, só que para essas categorias que nós teríamos, por exemplo, espécies anteriormente classificadas como ordem, como dinossauros, nós usaríamos o termo clado. Então, o termo clado seria um termo extra que existiria entre qualquer uma dessas categorias linneanas. Então, não seria um termo hierarquizado. E a forma disso, então, resolveria o problema. Seria, então, que as aves, sim, elas são uma classe, porque elas são um grupo monofilético, e elas estão dentro do clado dinossáuro, que, por sua vez, está dentro de vários outros clados, até chegar ao filo Chordata. E essa seria a forma de solucionar o problema, porque de um lado você mantém o sistema linneano, que tem uma certa utilidade em termos de classificação, mas ainda assim mantém um sistema organizado e que reflita um passado evolutivo na cladística. Durante esse mesmo período em que esses avanços estavam acontecendo, dois novos avanços aconteceram. De um lado, nós tivemos a descrição das bactérias como um reino próprio, por Copeland, e por Wintank, nós tivemos a descrição dos fungos como um reino próprio. Antes ambos os dois eram classificados como protistas. E com o Wintank, nós tivemos, então, o surgimento do conceito dos 5 reinos. Então, o reino Monera, reino protista, reino Plantae, reino Fungi e reino Animalia, que é o sistema que a gente aprende, por exemplo, no ensino fundamental. E esse conceito foi muito popularizado pela Lynn Margulis, que foi a mesma pesquisadora que desenvolveu a teoria da endossimbiose, que talvez eu fale em vídeos futuros. E a ideia da Lynn Margulis se tornou muito popular. Ela teve um papel muito forte para pressionar pela defesa dessas ideias para o público geral, mas ela tem problemas. Para começar, o primeiro desses problemas, se algum de vocês lembra dos comentários que eu falei anteriormente, que é protista não é um grupo natural. Nós temos, por exemplo, as plantas, que são mais aparentadas com alguns protistas, como o criptista, do que, por exemplo, o criptista é aparentado com outros grupos. E o grupo do Opisthoconta, que inclui animais e fungos, é mais aparentado com alguns protistas do que com outros protistas. Então, protista não é um grupo natural. Sendo assim, protista tecnicamente deveria ser um reino abandonado, na visão da cladística. Não só isso, desde os anos 90, dos anos 70, mas principalmente a partir dos anos 90, sabe-se que algumas das monedas, algumas das bactérias, são muito mais aparentadas com os eucariotas do que outras. E essas monedas levaram ao Carl Woese a propor a existência de um terceiro reino, um sexto reino, que seria o reino Eubactéria, e ele propôs então que os organismos deveriam ser agrupados em 3 domínios. O domínio Eucária, que seria monofilético, o domínio Aqueia, que na visão do uso seria monofilético, e Bactéria, que também seria monofilético. Então, a ideia seria, ao invés de classificar os organismos em reinos, já que os critérios como, por exemplo, o reino dos fungos, ou os reinos dos protistas, ou o reino das moneras não são grupos naturais, a ideia seria, então, classificar esses organismos em 3 domínios, que seriam agrupamentos, pelo menos, naturais. A ideia do Causi sofreu pressão bastante pela Lynn Margulis. Ela criticou bastante ele, e parte do motivo do sistema de 5 reinos ainda ser ensinado fortemente em várias escolas, em grande parte é provavelmente pela disputa que ela tinha com o Causi, mas o sistema dele atualmente já se tornou usado amplamente no meio acadêmico e já é o sistema que é ensinado, por exemplo, no ensino médio.
Mas ainda, por pressão da Margulis, o sistema dos cinco reinos ainda é ensinado no fundamental, o que é uma pena que quando a pessoa pressiona para manter um sistema já bastante desatualizado. Mas eu poderia parar por aqui. Mais de 2000 nos últimos 10 anos, houveram mudanças no modelo que o Causi propôs, principalmente com a descoberta de algumas arqueias em regiões em fumarolas. Fumarolas são meio que vulcões submarinos. Então, em um deles, que é o Castelo de Loki, que recebe o nome do Loki, o deus nórdico, que fica no Mar do Norte, foram descobertas algumas arqueias que tinham uma bioquímica bem diferente e que pareciam ter um parentesco evolutivo ao fazerem filogenias muito mais próximo com os eucariotas do que com outras arqueias. Isso então levou a uma visão atual que tem crescido bastante, e vários outros trabalhos têm crescido agora nessa visão, que é que as arqueias elas não são um grupo monofilético. Então, assim como as moneras foram abandonadas como um grupo monofilético, as arqueias não são um grupo monofilético. As arqueias, na verdade, elas têm arqueias mais aparentadas com os eucariotas do que com outras, então isso levanta a crer que se nós quisermos manter a categoria de arqueia, nós temos que considerar os eucariotas como arqueia. E isso levou então à proposta dos chamados dois domínios, que atualmente está crescendo bastante, que é a vida na Terra é composta por dois domínios, bactéria e arqueia. E isso é uma coisa mais recente, mas é uma visão que está crescendo e vai ter forte influência nos próximos trabalhos científicos, até novas evidências surgirem, talvez mudando essa visão. Um último ponto é uma pergunta que eu pretendo deixar nesse vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, que é, até agora nós falamos apenas de organismos celulares. Nós não falamos de vírus. Mas faz sentido considerar os vírus numa classificação de organismos? Os vírus não são seres não vivos, então não faria sentido deixar eles de fora, que nem deixamos os minerais? Essa é uma questão que eu vou deixar para um próximo vídeo, que eu pretendo fazer só a respeito da situação dos vírus e de outros possíveis organismos ou não organismos parecidos com eles. Esses são as fontes para esse vídeo. Esse vídeo demorou bastante tempo para eu fazer, então eu recomendo que se inscreva no canal e dê um like. Também recomendo esse vídeo do Pirula, que é um vídeo sobre cladística, que já tem uns 9 anos, mas é um vídeo que ele aborda alguns desses conceitos que eu falei das escolas de classificação de forma mais aprofundada, e eu recomendo para os interessados, é muito bom. E é isso por enquanto, até mais.